Bora ver o diodo Zener como regulador de tensão, né? A simbologia elétrica do meu diodo Zener seria esse camaradinho aqui, tá bom? E qual é a simbologia dele? Ele é um diodo, né? E o que eu tenho aqui, nessa parte aqui da entrada dele, nesse caso seria o positivo, né? Aqui, normal, como um diodo normal eu tenho positivo, eu tenho o anodo. E desse outro lado aqui, ó, ele tem essa barreirinha aqui, depois dessa seta, essa barreirinha, esse outro lado aqui é o cátodo, a parte negativa do diodo, tá bom? Do nosso diodo Zener. Como que eu vou identificar esse componente, né? Como que eu vou saber identificar aí? A tensão vem expressa, na verdade, no corpo dele, tá bom? Então, um exemplo, a gente vai usar um modelo de diodo, um circuito aqui, que é um N4733A, tá bom? Ele é de 5,1 volts. Vem escrito no corpo dele, tá? Vem escrito assim, 5V1, tá? O V separa a parte inteira da parte decimal, tá bom? Então ele vai ter a potência de 1 watts, tá bom? A IZ dele, que é a corrente de operação desse diodo Zener, para ele manter uma estabilidade seria entre em torno de 10 mA e 50 mA para ele funcionar legal, tá bom? A corrente máxima seria de 196 mA. Lembrando, gente, que essas informações vão sempre ser encontradas no datasheet do componente, tá bom? Então é importante o quê? É importante, importantíssimo, né? Na verdade, a gente também lembrar que o resistor, tá? Esse resistor que aqui se encontra no circuito, é responsável por limitar a corrente, tá? Protegendo tanto o diodo Zener, tá? Quanto o nosso LED, tá bom? E é de suma importância também entender que o Zener, ele vai funcionar na polarização inversa. Ele vai funcionar polarizado inversamente. O que seria isso? Aqui eu acabei de mencionar que ele tem o anodo positivo e o cátodo. Você vê que ele está polarizado aqui inversamente, como um diodo comum, né? Diferente de um diodo comum, que funciona como? Que bloqueia a corrente no sentido inverso, né? O Zener, ele é projetado para operar justamente desse jeito, do jeito que ele está polarizado aqui no circuito, tá bom? O Zener tem duas características, tá? Abaixo da tensão de Zener, que nesse caso aqui seria de 5,1 volts, o diodo se comporta como uma chave aberta. Eu vou mostrar isso na simulação já já. E a outra condição, né? A outra característica seria na tensão Zener, tá? O diodo, o que ele vai fazer? Tá? O que ele vai fazer? O diodo entra em ruptura, tá? E começa a conduzir corrente do cátodo para o anodo. Tá? Do cátodo, como você está vendo aqui, ó, para o anodo. É a parte negativa para a positiva, como você está vendo aqui um fluxo de corrente entrando aqui. Tá bom? Então eu posso dizer que ele está polarizado inversamente. Deu para pegar? A ruptura ocorre através de dois fenômenos físicos, tá bom? Então eu posso chamar de efeito Zener e efeito avalanche. Depois seria legal dar uma estudada sobre eles. Não vou entrar em detalhe porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Bora simular então aqui, tá bom? Então pela lei de Kirchhoff, o que acontece? A nossa corrente aqui, ó, né? A nossa corrente nessa fontezinha aqui de 12 volts, tá? Ela tem um total de 38,4 mA, né? E o que está acontecendo? Ela está se dividindo. Você está percebendo aqui que ela está se dividindo. Então, como é que vai ser essa divisão? Eu tenho 10,3 mA passando pelo Zener, para ele ficar em condição estável, né? E tenho 28,1 mA que vão pro LED. Assim eu tenho um circuito regulado pelo Zener. Tá bom? Eu tenho um circuito aqui já regulado pelo Zener. Porém, o que vai acontecer? Por que ele é um regulador de tensão assim? Vamos começar com algumas posições simulando, né? Que eu pegue essa fonte, por exemplo, sofra uma variação. Ela vai para, sei lá, vou botar aqui 15 volts, tá? Ela agora tem 15 volts. Então, o que vai acontecer? Você veja que aqui, antes do resistor, tem 15 volts, e o Zener, ele aumentou a corrente aqui dele de trabalho, né? 22,9 mili, né? Mas está dentro do que ele pode trabalhar. E a tensão aqui que vai para o LED continua regular em torno de 5 volts, tá? E ele começou a conduzir mais e assim se pã. Caso ocorra ao contrário, esse aqui, ele está regulando. Mas caso aconteça o contrário, como eu falei anteriormente, que ia simular aqui. Imagina que agora, essa corrente que era de 12, ela vá para, vou botar aqui,